Rápida atualização sobre a minha esposa. Agradeço por estarem orando. Tem sido incrível. Eu vim aqui na quarta-feira de manhã para uma reunião e fui para casa depois e falei para minha esposa, uau, aquele lugar parece um centro de comando militar. A consciência na oração e o ar, sabe, o ar encheu o ambiente. Foi muito divertido ir para casa e dar esse relatório. E é claro, temos ouvido muito de vocês. Obrigado. Há áreas de melhora, seu sono está melhor. Ela ainda precisa melhorar nos problemas respiratórios e da dor, mas agradecemos. Há uma pequena melhora nessas áreas, mas precisamos que ela melhore por completo. E estamos orando do lugar de vitória de Cristo. Pelas pisaduras de Jesus já é uma questão resolvida. E ela lhe dirá que está curada. Estamos aprendendo a passar por isso. Obrigado por sua parte nisso. Isso se tornou um assunto de família. Tem sido honestamente divertido. Abra suas Bíblias em Êxodos 14. Adoro as coisas do Velho Testamento. Adoro. Lembro-me de que em Weaverville havia períodos de tempo em que só ensinava no Velho Testamento. Amo tanto porque acho que é tão óbvio, sabe? Como Davi mata Golias, o pequeno mata o grande. Lição fácil. Daniel nas covas dos leões, todas essas histórias. São todas histórias do Velho Testamento que são histórias bem visuais. Isso me ajuda muito. O que vamos ler é sobre Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. É uma imagem profética do povo de Deus deixando o pecado e não só entrando na salvação, mas entrando na realidade do reino de Deus. A Terra Prometida, Deus sempre nos leva ao propósito pleno e à promessa cumprida. E é aí que Ele leva cada um do crente nascido de novo. Todo aquele que diz sim, Ele os leva a um lugar de pleno propósito, pleno destino. E essa é a lição que está aqui em jogo hoje. Vamos olhar um pouco com a questão do medo, do que sai da nossa boca, a questão da conversa. E deixe-me começar dizendo isso. Cada palavra, cada pensamento, cada ação, cada ambição vem do amor ou do medo. Tudo é governado por uma dessas duas influências. E aprendendo a viver de um lugar de amor, aliás, existe esse conceito louco de que o amor aceita e acomoda tudo. Não é verdade. Não pode amar bem se não odiar bem. Você não pode amar bem se não odiar bem. O que você odeia é muito importante. Mike Bickle descreve bem isso. Ele diz, a ira de Deus está sempre voltada para o que interfere no amor. Deve haver ódio pelo pecado, se há amor por Deus. Deve haver. Não ódio ao pecador, mas ódio do pecado. Deve ser essa determinação de ser, de fazer tudo o que lhe traz glória. Aqueles que o veem, aqueles que o contemplam, funcionam de maneira diferente do que os outros. Todo mundo funciona de uma teoria, uma filosofia, mas aqueles que chegam ao lugar onde contemplam a Deus vivem diferente. E por causa disso, entram em lugares de grande vitória. Voltando ao assunto aqui, a questão do medo, a ordem de não temer é a ordem mais repetida em toda a Bíblia. Por não temer. Por quê? Leva à incredulidade. A reclamação é a linguagem da incredulidade. Reclamação só vem do coração que tem uma luta na área de senhorio. Onde o senhorio de Jesus está sendo comprometido, a reclamação será evidência. Há mais alguém aqui? Não reclame.
Assim, a história com Moisés e Faraó é muito fácil de entender. Os participantes, cada um desempenha um papel que torna muito fácil chegar a uma conclusão. E o melhor nesses momentos é simplificar. Leia a história. É isso que vamos fazer, que vamos falar enquanto lemos. Mantenha suas Bíblias abertas. Êxodo capítulo 14. Te disse? Sim? 5 de vocês me ouviram? Êxodo capítulo 14, verso 4. Então vou endurecer o coração de Faraó. Se isso te incomoda, arrependa-se. Acho que vamos começar forte. Ele não trabalha para mim, eu trabalho para ele. Ele nunca me deve uma explicação. O que eu sei nunca deve anular o que eu preciso saber. O que eu sei é que toda decisão que ele faz é por amor. Posso não ser capaz de explicar isso, mas posso ver o resultado final. Vou endurecer o coração do Faraó. O que você vê com o Faraó é alguém que continuamente endurece seu coração contra o Senhor. E o Senhor finalmente diz, tudo bem, vou congelar sua vontade nessa posição e agora usarei sua rebelião para ilustrar minha glória, minha autoridade, meu senhorio. Vou usá-lo como uma peça de xadrez no tabuleiro e vou te usar da maneira que eu quero mostrar minha glória. Alguns cristãos pecam acreditando que serão capazes de se arrepender depois. O arrependimento é um presente. Você não pode depender de um presente. Estão me dando aquele olhar confuso. Não estou dizendo que ele não vai te perdoar, só estou dizendo não seja estúpido, não seja descuidado com a sua vida. Não faça coisas estúpidas supondo que terá Deus atendendo a suas necessidades. Não é assim que funciona. No reino há um rei. E esse rei é o Senhor de tudo. Isso parece que foi bem. Vamos ver se podemos ir um pouco mais longe dessa vez. Endurecerei o coração de Faraó para que ele persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Alguns de vocês enfrentam problemas em sua vida agora porque o Senhor quer demonstrar o seu senhorio aos seus inimigos, aqueles que se opõem a você, aqueles que estão causando sofrimento. Não é sobre você. Às vezes temos que superar isso. Sabe, não é sempre sobre nós. Às vezes há algo maior. E nisso, Deus está querendo mostrar quem Ele é. Porque há uma necessidade, talvez uma linhagem familiar, talvez um bairro inteiro, uma cidade, local de negócio. Deus está querendo demonstrar o seu senhorio sobre as situações que você está enfrentando. Amém. Êxodo 14, 10. E quando, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso é o que está acontecendo. Israel está saindo do Egito, e Faraó e seu exército estão vindo atrás deles, e eles viram e veio o Egito vindo atrás deles, e diz, e temeram muito. O tipo errado de temor o afastará do senhorio de Jesus. O tipo certo de temor o leva a Ele. Reclamar é a linguagem do medo. É a linguagem da incredulidade. Ninguém reclama quem vê o papel de Deus no meio da situação. A reclamação só acontece porque perdemos vista de quem Ele é e onde Ele está. Existem alguns medos que são medos naturais. Ou posso dizer medos responsáveis. Colocar a mão no fogo. Não tente a Deus, isso é estúpido. Andar pelo chão descalço com cacos de vidro. Não é uma ideia inteligente. Votar no socialismo. Não é.
Só queria ter certeza de que está acordado. Eu estive esperando toda manhã para dizer isso. Na verdade, mais do que isso. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não temais. Desculpe. Não tenho tempo para fazer muitos desvios, mas vou fazer mais e é o último. Li esse post que dizia: quando tiver um conflito com sua esposa, diga a ela que ele está exagerando, isso acalmará tudo. Foi mais ou menos isso que eu pensei aqui. Moisés vem a Israel, que está apavorado, e diz: não tenha medo. Oh, ok. Que boa ideia. Não, só não vou ter medo. Mas então ele vem com a palavra do Senhor. Não tenha medo. Ele diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Sabe, me veio fortemente no culto do Twinville, alguns minutos atrás. Sinto mesmo aqui, há alguns de vocês que estão enfrentando problemas contínuos. E sinto que devo declarar sobre você que nunca mais verá esses egípcios nessa situação. Isso acaba hoje. Isso não será um ciclo em sua vida. Acaba hoje. Mas aqui está a palavra que Moisés trouxe à nação de Israel. Os egípcios que estavam tentando te matar, nunca mais os verá para sempre. Siga em frente. Verso 14. O Senhor lutará por nós e vós calareis. Agora o verso 15 é importante. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Muito bem. O que está acontecendo aqui? Versículos 13 e 14. Moisés está profetizando. Fique quieto. Deus vai te libertar. Você vai vê-lo trabalhar em seu favor. Ele vai levá-lo a um lugar de grande paz. Acalme-se. E no versículo seguinte, vemos Deus dizendo: por que clamas a mim? Isso me diz que, depois da profecia, Moisés estava intercedendo. Ele deu essa grande palavra e agora está dizendo: oh Deus, oh Deus, oh Deus. Você vê as pessoas que eu estou liderando? Oh Deus. E o Senhor diz: por que clamas a mim? Aparentemente houve oração após a profecia. Mas o que ele diz? Versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos povos de Israel que marchem. Não sei se você notou isso, mas há uma grande diferença entre ficar quieto e marchar. Moisés sentiu a segurança e a provisão do Senhor. E é possível que ele tenha presumido: ele vai fazer acontecer enquanto estamos aqui parados. O Senhor trouxe um esclarecimento, aquela palavra profética: eu vou fazer, mas vou fazer à medida que você caminha para frente, e não ficar parados. E às vezes, de verdade, você assume essa posição de descanso, e outras vezes você tem que ir na direção certa. Deus geralmente não espera que se mova com grandes saltos corajosos. Ele geralmente espera que se mova na direção certa. Tivemos um funcionário, anos atrás, que teve um traumatismo ucraniano muito sério, muito sério. E ele não podia nem brincar com seus filhos, não podia ficar numa sala onde havia qualquer tipo de discussão ou mesmo uma conversa agitada. Tinha certas coisas que ele não podia ver na televisão porque estava tão traumatizado e por causa do ferimento na sua cabeça. E ele estava bem ali, em um domingo à noite, no banheiro masculino, e o Senhor o impulsionou: bata sua cabeça contra a parede. Isso o aterrorizou porque ficava tonto só de bater a cabeça na parede. E ele disse: Senhor, não posso fazer isso. E o que ele fez foi que ele encostou a cabeça suavemente na parede, instantaneamente curado, completamente curado, de todos os traumas que teve por tanto tempo, porque o Senhor nem sempre espera que se mova com grandes saltos corajosos. Ele espera que se mova na direção certa. Faz sentido? Pare de tentar ser um herói, só se mova na direção certa. Se mova na direção certa. Ele diz: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Continuamos a história. E o Senhor começa a revelar como estando com os filhos de Israel nessa jornada. Gosto muito da história.
Êxodo 14, verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para trás deles. Interessante, Deus estava à frente e agora ele está se movendo e indo para trás, protegendo contra os egípcios. Certo? Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem, que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem eram para trevas para um e clareava a noite para outros. Duas manifestações do mesmo avivamento. Nuvem em um caso, fogo em outro. O mesmo sol que derrete o gelo e endurece o barro. As operações e efeitos de Deus, os efeitos das operações e efeitos, têm tudo a ver com a condição do nosso coração. A postura, a posição do nosso coração. Estou dizendo, primeiro, me prove, ou estou dizendo, não importa o que você diga, minha resposta é sim. Porque essas duas posições são extremamente diferentes. Não é uma questão de céu e inferno, é uma questão de que medida de terra prometida eu experimentarei em minha vida. E todos nós nascemos para entrar nas realidades das promessas de Deus cumpridas sobre nossas vidas, sobre nossa família, até que isso traga transformação para a nossa cultura. Vamos continuar? Quero que vá comigo para o capítulo 15 e vamos pular para o verso 22. Quantos de vocês têm suas Bíblias? Quero ver. Estou vendo. Suas Bíblias, muito bom. Gostei de ver. A propósito da nossa família online, amo muito vocês. Sinto falta de vê-los em lugares diferentes ao redor do mundo e poder dizer oi. Estou com saudades. Versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E ao chegarem a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Aqui a coisa sobre reclamar. Reclamar é sempre razoável. Quase sempre há uma boa razão para reclamar. Tudo o que você precisa fazer é remover as promessas e a presença de Deus da equação para ter legalidade em suas reclamações. Veja, o medo também é uma coisa estranha, porque o medo sempre atrairá qualquer informação necessária para legitimar sua existência. E a reclamação age a partir desse espírito de medo. Eles estavam precisando de água. Isso é o pecado? Não. E o povo começou a reclamar de Moisés. É bem lógico, né? Capítulo 16, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. O versículo 3 é bastante engraçado para mim. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos o pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matarmos de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover o pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu os ponha à prova. O que está acontecendo? Deus acabou de testá-los na falta, e agora Ele vai testá-los na abundância. Se você não confiar em Deus na falta, nunca confiará nele na abundância. Aqui, neste momento, eles estão reclamando de Moisés. Estão dizendo: se tivéssemos morrido no Egito, quando as panelas estavam cheias de carne e tínhamos todo o pão que podíamos comer. Não sei o que aconteceu com a memória deles, porque dias antes eles estavam reclamando da sua condição. Mas o que reclamar faz é que o reclamar distorce a sua visão da realidade. Distorce a sua visão da realidade. Se perde a perspectiva ao reclamar, porque nos movemos a partir da incredulidade. Nos movemos de uma maneira que anula nossa capacidade dada por Deus de confiar nele. De confiar nele, não importa o quê.
O reclamar anula a consciência da realidade. Na verdade, obscurece a visão que temos das nossas experiências, das situações da nossa vida. E nesse caso, eles estão dizendo que teria sido melhor para nós morrermos quando estamos no berço da riqueza. Eles eram escravos. Preste atenção. É um problema de caráter do coração escolher a segurança da escravidão no lugar da responsabilidade da liberdade. O que está acontecendo nessa geração agora não é a primeira vez que acontece. Aconteceu com Israel bem aqui. Eles estavam preferindo a segurança da escravidão à responsabilidade da liberdade. Tá bom, acho que saiu isso bem. Vamos continuar, seguindo. Êxodo 16, 7 diz: "E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as suas murmurações contra o Senhor." Sabe, é interessante ver que a glória é geralmente considerada uma recompensa, mas não nesse caso. É a oportunidade de recalibrar nossos valores. Não sei se isso faz sentido para você. Deixe-me tentar dizer dessa forma. Contemplá-lo me dá a oportunidade de reajustar todos os meus valores, tudo o que estou pensando, quais são as minhas prioridades, o foco da minha vida. A glória recalibra tudo. Sem isso, vivo aleatoriamente, desatento ao que considerar o que é melhor. E ele diz: ouvi a sua reclamação, vou te mostrar a minha glória. Por quê? Porque nessa experiência, eles terão a oportunidade de redefinir os valores de seu coração. Êxodo 17, 2. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Vamos dizer que somos parte dos 2 milhões de pessoas que estão seguindo esse cara chamado Moisés. Estão andando por dias, não há água para beber. O desejo por água é correto. A reclamação contra Moisés não é. Por quê? Biblicamente, chamamos isso de tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É apelar a Ele fazer o que é mal. Ele não vai. Mas ainda assim é a postura errada de tomarmos. No Salmo 78, é um salmo que dá uma visão geral dessa situação. No Salmo 74, 41, diz: tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Você tenta o Senhor, você o tenta colocando um limite na sua capacidade e no profundo impacto da aliança entre Ele e você. Você tenta a Deus limitando a Ele. Sabe, Ele não espera que eu entenda tudo que Ele é capaz. Não tem essa capacidade mental. Não está esperando isso. Ele está esperando que os pequenos passos na direção certa, que removem o limite do que Deus é capaz e está disposto a fazer na minha vida. O que vemos dele, o que ele nos mostra sobre sua natureza, deveria ser o que nos apegamos na dificuldade. Não estou dizendo isso bem. A âncora absoluta da nossa alma é o que ele nos mostrou sobre a sua natureza e sua aliança. Se abrir mão disso para abraçar o medo e a acusação, o ressentimento, qualquer coisa assim, estou deixando de lado as coisas mais sólidas da minha vida. Por quê? Porque nós fomos projetados para um propósito. Tudo isso soa estranho, mas um propósito primordial que é adorar. Adoração é o reconhecimento do valor. Em outras palavras, Deus revela sua natureza, sua presença para um povo e a única resposta lógica é a adoração. Não é que ele está querendo um culto de adoração. Eles são maravilhosos, mas esse não é o ponto.
Em João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Não diz que ele busca por adoração. Ele não é egoísta que está buscando a nossa afirmação. Ele não precisa que nós aumentar o seu ego. Ele está buscando adoradores. Por quê? Porque ele é um Deus de amor. E o Deus de amor sempre quer o melhor para nós. E como você se torna aquilo que você adora, ele não podia querer nada melhor para nós do que adorá-lo. Porque na nossa presença transformadora, nós somos transformados. Vamos concluir isso. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós. Reveja o contexto. O pilar de fogo à noite, a nuvem de dia, e eles estão perguntando: Está o Senhor no meio de nós? Isso é o que a reclamação faz. Ela distorce sua visão do que já está estabelecido em sua vida. É tipo, não sei quantos já tiveram sua junta deslocada. Era comum meu joelho deslocar por causa do futebol no ensino médio. E me lembro de uma vez em Weaverville, e o Chris estava por perto quando levantei da cadeira e algo assim, e se deslocou. A parte inferior da minha perna ainda estava conectada, ainda estava viva. Tenho certa mobilidade, bem limitada, mas uma parte. Ainda sou eu, ainda é meu, mas não me aguentaria me firmar nem por todo o dinheiro do mundo. Não poderia me firmar porque está deslocado. E o que acontece com o reclamar é que ele te desloca do seu design. Ele desloca, você está vivo, mas o foco mudou da terra prometida para a sobrevivência. Eles tentaram o Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Certa vez, não anotei a referência, deveria, mas esqueci de procurar. Não tenho o versículo para você. Mas em um momento o Senhor falou com Israel e disse: Meu rosto estava na nuvem. Aqui estamos nós, estamos seguindo essa nuvem pelo deserto. É importante seguir a nuvem, porque é um lugar desolado, mas onde ele vai, tem calor à noite, refrigério de dia, e esse pão que aparece. É uma boa coisa. Você quer segui-lo. Suas roupas não se desgastam, sabe? Siga a nuvem. Eles aprenderam a seguir essa nuvem. Na verdade, fomos projetados por Deus para reconhecer a presença. E o Senhor disse a Israel: Meu rosto estava na nuvem, mas não deixei que visse forma alguma, porque sabia que era um povo idólatra que criaria uma imagem segundo a forma que visse. Às vezes, quando o Senhor retém a clareza, é a sua misericórdia, porque Ele conhece nossa inclinação para criar fórmulas, ídolos, ideologias, onde Ele não é mais a inspiração momento a momento para o que estamos fazendo. Eles tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Tem esse versículo em Provérbios 12, 14. Sabe, tenho pensado um pouco sobre isso. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz.
Não sei. Senti por um tempo. Esse versículo me impactou muito. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. Você entende que isso é uma pequena chave que abre uma grande porta. E de vez em quando encontramos essas frases que podem ser fáceis de ignorar, quando, na verdade, estão conectadas a tanta realidade de Deus em nossas vidas. Se pudermos entender o poder dessa pequena chave. Cada um se farte de bem, emocionalmente, socialmente, intelectualmente, espiritualmente, nutrido, cheio, abundantemente. E é determinado pelo que primeiro sai da nossa boca. Em outras palavras, a medida do que recebi, pelo menos nesse contexto, é defini-la pelo que primeiro sai da minha boca. Primeiro, pelo que sai da minha boca. Vida e morte estão no poder da língua. Algumas coisas precisam ser ditas. Isso faz parte da nossa cultura desde que me lembro. Mas ainda sinto que preciso revisar isso. Veja, no Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu Deus e nele confiarei. Aqui diz, direi do Senhor. Não diz, pensarei no Senhor. Não diz, contemplarei ao Senhor. Diz, direi. Porque algumas coisas precisam ser ditas. Algumas coisas precisam ser ditas. Isso é para mim, é uma força para mim. Quando estou em uma situação difícil, Ben e eu sentados no sofá, oramos juntos e fazemos essa declaração. Nós confiamos em Ti, Pai. Você é o nosso refúgio, você é a nossa fortaleza, você é o nosso esconderijo. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Decrete isso, faça uma proclamação. Não deixe que seja passivo. Não deixe que seja um comentário passivo de concordância. Fale. Não. Sabe, aparentemente, as coisas entram na minha vida pelo que sai da minha boca. Então, eu vou fazer um decreto. Direi do Senhor. De fato, estou dizendo agora, o Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu esconderijo, Ele é a minha morada e nele confiarei. Eu confiarei. Não tem um plano B. Não há outras opções. Sirva a um Deus, sem outras opções. A Bíblia, na verdade, ensina que o que entra em nossa vida chega, de certa forma, porque nós decretamos. A Bíblia diz, Ele habita nos louvores do seu povo. Seu amém, para o meu reconhecimento de quem Ele é colocado em forma de palavras. É quem Ele vem e estabelece seu trono sobre os louvores de seu povo. Se Deus ocupa o meu louvor, quem ocupa as minhas reclamações? Palavras são alianças. Palavras são parcerias, são acordos. Você sobreviveu. Você sobreviveu toda a mensagem. Parabéns. Vamos nos levantar. Eu gosto de orar quando termino de falar, mas meio que sinto que você mesmo deveria orar e basicamente dizer tudo o que Ele disse. Amém. Seja o que foi, amém. Não sei o que aconteceu, mas é isso que eu quero em mim.
Quero a linguagem do reino, que seja a minha linguagem. A língua do reino. Direi do Senhor. Por que não fazemos isso? Direi do Senhor. Diga comigo. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei. Uau, de novo. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Meu Deus, nele confiarei. Essa é a nossa confissão a Ti, Pai. Essa é a nossa confissão a Ti. Reconhecemos que nossa confiança está em Ti. Nossa confiança está em Ti. Sempre que nos reunimos em uma multidão desse tamanho, há sempre uma grande chance de que temos pessoas aqui que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que é ser o que a Bíblia chama de ser nascido de novo, aquele lugar de rendição absoluta, de ser um seguidor, um discípulo de Jesus, deixando sua vida, honestamente abraçando a dele, ver como é segui-lo. E se há alguém aqui, nesse lugar, que diga, Bill, eu não quero sair do prédio, eu não quero sair daqui até que saiba que fui perdoado do pecado e que fui trazido para a família de Deus. Se esse for você, levante a mão bem rápido onde você está. Quero ter certeza de que usamos este momento por sua causa. No que me diz respeito, esse dia inteiro pode ser voltado para esse momento, para lhe dar a chance de vir a conhecer o amor de Deus. Alguém? Aqueles que estão online, temos um grande número de pessoas que respondem online. Quero te encorajar, basta escrever no chat. Temos pastores que vão conversar e orar com você.